Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou trazer um tema que eu gosto muito de falar e que vários amigos que me conhecem, as pessoas mais próximas, batem nisso como um ponto muito forte na personalidade, e eu reconheço isso, que é a questão da evolução em qualquer coisa que eu me proponho a fazer. De acreditar que de fato eu consigo alcançar qualquer coisa, independente. E de olhando para a minha trajetória, para as coisas que eu faço hoje e o caminho que eu percorri até elas, de onde eu vim em determinadas situações, eu acredito que eu tenho um certo repertório para falar em relação a isso e vários amigos eu indico algumas mudanças, vamos dizer assim, para que consigam alcançar as coisas que eles realmente almejam. E eu vejo que é um tema bem pertinente. Cada vez mais as pessoas têm reclamado de falta de foco, de atenção no âmbito geral, de motivação para conquistar algumas coisas e tal. Cada vez mais pessoas travadas nesse sentido, buscando realmente alguém que pegue pela mão, seja um personal trainer, seja um tutor, seja um mentor, enfim. E eu, além de socar a cara, assim, literalmente nas coisas que eu me proponho, e agarrar aquilo e só soltar quando eu realmente finalizar e tiver alcançado o que eu quero, o que eu planejei, eu também sou muito da questão do ser autônomo, sabe? De ser autodidata. Grande parte dos meus conhecimentos, seja dentro da faculdade, que de certa maneira é natural, dependendo da faculdade, quanto a música, com mais de década, enfim, seja lá o que for, a maior parte dos conhecimentos eu adquiri sozinho, batendo cabeça, desmistificando as coisas, e depois quando eu parava para estudar mais a fundo, através de alguma fonte, de um livro, de algumas coisas, eu chegava em raciocínios, eu já tinha chego em raciocínios que eu fui encontrar lá, entende? Então tem essa questão, tanto da persistência em si, até alcançar o objetivo, quanto da autonomia, de ser um autodidata na maior parte das coisas que eu fiz até hoje na minha vida, tá? E vamos nessa, vamos começar esse vídeo, eu intitulei ele como evoluir absurdamente em tudo, que é o que eu acredito piamente, e em qualquer coisa, de fato, qualquer coisa. E eu pego um gancho até para começar esse vídeo com um livro, vamos dizer, famosinho aí, que é o tal do Mindset. Ficou famoso há algum tempo aí, alguns meses, anos, e até hoje muita gente procura ler esse livro. E basicamente ele retrata o perfil de dois tipos de pessoas. Vou dar uma coçadinha aqui no olho enquanto eu vou falando, mas que são as pessoas que têm dois tipos de mindset diferentes. Mindset fixo, que são aquelas pessoas que acreditam piamente que cada um de nós nasceu com determinados tipos de traço para que possibilitam desenvolver determinadas atividades. E fora desse contexto, não se consegue desenvolver mais nada, e é isso, eu tenho que lidar com isso, que eu não nasci para executar algumas coisas e ponto. E existem as pessoas de mindset variável, que elas acreditam piamente, que é onde eu vejo que eu me encaixo, que as pessoas, quaisquer que sejam, conseguem conquistar o que elas almejam. Simples assim. E durante o livro, a apresentação do livro, a autora, ela, a Carol Dweck, se não me engano, ela passa por diversos cenários, diversos contextos em que várias pessoas conseguiram feitos grandiosos aí na história, desde crianças em escolas públicas e carentes pra caramba, em situações bem precárias, conseguiram destaque e abrangência em relação a determinados temas, línguas, música e tal, em comparação, em competição com outras instituições particulares e tal da região, enfim. Crianças que antes não iam nem para aula ou quando iam era só para literalmente fechar o pau, se matar dentro da sala de aula, entende? Então é uma questão de uma mudança na ótica, a tua perspectiva faz com que tu alcance uma nova vida, literalmente. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui dentro desse vídeo, que, como eu disse, é um tema muito pertinente e é um toque que eu dou para diversos amigos, e eu acho que é uma mensagem, num contexto geral, muito interessante, que eu gostaria de estar compartilhando por aqui. Porque eu vejo que se encaixa cada vez mais na vida das pessoas, e afinal de contas, quem que não quer evoluir? Beleza? E como eu disse, em qualquer coisa aí. Valeu? Vamos embora, começar esse vídeo. Eu trouxe 5 pontos, do 0 ao 4, onde eu vejo que são os primordiais para se conseguir esse feito. De, cara, eu quero fazer tal coisa, ponto, eu vou até lá, acabou. Sem mais nem menos. Tá bom? Ponto zero, começando, desde o início. Quando você vai construir uma casa, por mais que o brasileiro ele não faça isso, quando você vai construir alguma coisa, é sempre bom, antes de já estar comprando tijolo, cimento, vergalhão de aço, estar contratando pedreiro, pintor, é legal sentar lá e planejar as coisas. Planejar.
Quando eu estou planejando, eu gosto muito dessa definição, eu estou lidando com a situação fora da real pressão que ela exerceria, normalmente. Uma situação real, de fato. Ou seja, quando eu estou planejando uma obra, eu estou lidando com a obra em si, com o processo já na minha cabeça de visualização, sem que eu tenha que lidar com a pressão de prazos, de cliente me enchendo o saco, disso, daquilo, blá blá blá. Entendeu? Grosseiramente é isso. E tendo um plano claro, eu consigo saber para de fato onde eu estou indo. Eu não preciso sentar e desenhar cada ponto, não, mas eu tenho que ter mais ou menos uma ideia do que eu estou fazendo, do que eu estou me propondo a alguma coisa. Quando se vai executar alguma coisa na rotina, por exemplo, o que é muito indicado em questão de produtividade, que vai se ver em diversos autores, é a questão de estipular as coisas de maneira concreta. E um plano, ele é muito disso. Eu tenho que ter pelo menos um norte. O que, que eu vou fazer? Para que eu estou fazendo? Porque quando eu não tenho nenhum motivo para fazer, essa questão da motivação, dessas nuances emocionais que eu enfrento diariamente com a disciplina e tal, elas começam já a serem duvidosas e cada vez mais tortuosas até o ponto de eu parar de executar aquilo. E se eu tenho um plano claro, eu sei para onde que eu estou seguindo e eu sei o que eu me propus, que eu me comprometi. Isso que é muito importante, o tal do comprometimento. Eu fiz um plano, eu vou executar esse plano, vou executar o plano. O plano está aqui. Eu olho esse plano, visualizo esse plano, eu tenho, nem que seja bem claro na minha cabeça, o que eu estipulei, o que eu acordei comigo, tá bom? E entrelaçado com essa ideia, é muito importante o ponto que eu levo para minha vida em relação à conquista de qualquer coisa, qualquer coisa. E isso eu falo, não gosto de ficar batendo carteiras e tal, mas enfim, mais quase uma década praticando artes marciais, um cara aí bem forte de renome no UFC hoje e tal, cara de ponta absurdamente, vim numa escola pública onde eu fiquei quase 3 anos patinando em cursinho e grande parte desses 3 anos estudando sozinho, mais uma vez questão do autodidata, para poder entrar numa universidade federal de 20, vamos pensar aí, 5 vezes 6, 30 aulas, 30 e poucas aulas que era para eu ter por semana, eu tinha 15, olha lá, e com professores substitutos, que muitas vezes iam lá, ficavam 1, 2 semanas, já caíam fora e já era outro e tal. Então vim uma defasagem bem grande em relação a vários aspectos da minha vida, a música, mais de década que eu toco também, enfim, a maior parte do tempo eu desenvolvi sozinho, batendo cabeça, e depois o que eu vim a desenvolver através de raciocínios e pensando isso, aquilo tal, desdobrando o que eu aprendia, eu fui chegando em coisas que depois eu fui encontrar em livros. E até hoje isso é bem comum, porque eu pego um pensamento, eu gosto muito dessa questão da autonomia, de desmembrar, de descobrir de onde é que vem e tal. Enfim. E se eu tenho um plano bem claro, eu consigo ancorar esse meu fazer. E não fica tão fácil assim soltar, porque afinal de contas é uma coisa que eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, e fica mais fácil de executar quando eu sei. Já se perde muita energia e se dispersa muito no, ai, quando que eu vou fazer, tal, no que fazer. Não, mas se eu tenho claro, eu só vou lá e faço. A minha atenção, a minha energia está direcionada para fazer, nada mais. Eu quero emagrecer, eu tenho que ter um plano. O que, que eu vou fazer? Eu vou malhar, eu vou cuidar da minha alimentação e eu vou malhar bem, em tal horário. Beleza, fechou. Não preciso ficar criando um monte de mirabolância, porque também um plano muito bem elaborado trava tanto quanto não ter plano nenhum. Então, essa questão. Eu quero emagrecer, eu vou fazer atividade física tal dia, beleza, tal horário. Fechou, ponto. Vou fazer. É isso, o comprometimento. E o segundo ponto é justamente o acompanhamento disso, de estar olhando para esse plano, de estar visualizando. Eita, nós que abriu uma aba aqui do nada sozinho. Muito louca. Tá? Ah, eu vou deixar assim mesmo, porque até parar e enganchar de novo, vambora. Acontece aí, diretamente ao vivaço. Erros de gravação nos estúdios Globo. Globo é nada, tá maluco. E, enfim, mas, beleza? Dessa questão do plano, claro. E até porque quando eu tenho um plano também, em qualquer momento, se eu quiser voltar para otimizar qualquer processo desse plano, qualquer etapa desse plano, fica muito mais fácil. Afinal de contas, se tratando de processos, eu não tenho qualidade se eu não tenho processos bem estabelecidos. Se eu faço cada dia uma coisa diferente da outra, não tem como otimizar. Entende? Eu tenho que ter uma continuidade de feitos para eu conseguir avaliar essa linha, seja lá o que for, determinados períodos de treino, de estudo de alguma coisa, de alimentação, seja lá o que for, eu preciso ter uma continuidade para eu avaliar aquilo e aí sim eu consigo otimizar.
Não existe otimização, não existe qualidade se eu não tenho processos bem estabelecidos. E ter um plano bem claro facilita demais isso. É isso, em suma. Beleza? Vamos embora, continuando. Mais ou menos aqui, muita coisa que eu já falei para vários amigos meus e é justamente essa ideia. Tá bom? Agregar para que você consiga alcançar as coisas que você determine para sua vida. Eu acredito que seja totalmente possível. Claro que considerando condições normais aí de saúde física, mental, enfim, cada um consegue alcançar o que bem entende. E é isso. A barreira que a gente tem está na nossa mente. Dei para rimar nesse vídeo mesmo. Vamos embora. Outro ponto muito forte, que eu até já comentei, já dei umas pinceladas no ponto anterior, menos fórmulas, mais base. Muita gente, e hoje cada vez mais, tem buscado o conforto em tudo. Principalmente conforto mental. De não pensar em nada, basicamente. De pegar as coisas prontas. É muito busca por fórmula, muita busca por templates milagrosos, muita busca do direto ao ponto, sem saber o como que eu chego naquele ponto. Entendeu? Então, essa questão. Que a pessoa ela lê 50 livros de um tema e ela não entende o tema, porque ela não entendeu a base. Em contrapartida, se a pessoa aprender de verdade um livro de determinado tema e aprender bem, entender a essência daquilo que está sendo estudado, ela provavelmente vai desmembrar mais ideias e vai dominar mais o assunto que aquela que leu 50. E isso porque quando eu entendo a base de onde que vem determinado raciocínio, ou de onde vem determinada ideia, eu consigo evoluir. Se a gente para pensar em relação a toda a espécie humana, toda a nossa trajetória evolutiva, foi baseada em cima disso. Eu fui lá, testei alguma coisa, eu entendi como é que funcionava aquela parada, e aí eu fui otimizando. É simples assim. Como é que faz fogo? Ah, fui lá, pá, bati com as pedras lá sem querer, sei lá qual é que foi. Tuf, saiu uma faísca, pegou fogo a parada. Legal, então é assim que faz fogo, pá, beleza, vamos lá. Veio lá fogo de novo, beleza, tal. Agora eu pego umas pedrinhas e aí boto lá num pedaço de plástico, tuf, aí surgiu o isqueiro, aí depois esse plástico eu viro metal para durar mais, tal. Eu vou sempre otimizando esse processo, tal. Entendeu? Tudo é assim, tudo é assim. Se a gente parar pra pensar. E só se consegue evoluir quando se entende a base, de verdade. Quando eu entendo a base, eu tenho autonomia para criar a partir. E isso que é a coisa mais importante do planeta. Porque eu só consigo entender de verdade e evoluir em alguma coisa quando eu realmente entendo as nuances daquilo. E isso é de uma importância absurda, absurda. Porque se eu paro para pensar em relação à música, por exemplo, se eu pego uma escala e aprendo ela de trás para frente, da frente para trás, e aí eu brinco, em vez de ficar pegando outra escala, aí se eu brinco com as nuances rítmicas, se eu começo a tocar em outras nuances, se eu pego ela e toco em outro lugarzinho do braço, e outro lugarzinho do braço, outro lugarzinho do braço, depois eu vou pegar a próxima escala, e aí eu vou ver que muda uma notinha aqui, outra aqui, pô, que é parecido, e que uma tá dentro da outra, e eu já começo a chegar em determinados raciocínios por mim, só pensando, raciocinando, isso em qualquer coisa, qualquer livro, qualquer assunto. Quando eu entendo a base, eu crio autonomia para eu conseguir desmembrar e crescer em qualquer coisa. Isso em qualquer coisa, literalmente. Seja uma atividade intelectual, desde estar lendo um livro, estar desenvolvendo conceitos, ideias, quanto atividades físicas, por exemplo, se eu vou fazer uma academia, se eu vou fazer uma luta, se eu vou fazer, seja lá o que for. Quando eu entendo a base daquilo, o que é necessário realmente, o que é importante para eu evoluir, eu domino aquilo, eu consigo crescer. Porque tudo, em qualquer coisa, deriva da base. E as pessoas ignoram a base e ficam olhando cada vez mais para formatos padronizados, para templates e fórmulas prontas em relação a tudo. É a dicasinha na luta, é a manhãzinha do não sei o que, é a diquinha milagrosa da corrida, é a diquinha... Não, eu tenho que entender o conceito. O conceito para eu emagrecer, grosseiramente, é eu ter uma atividade física regular e eu regrar minha alimentação. Ponto. Não tem formulazinha mágica, não tem template milagroso, a saída dos alimentos milagrosos. Não, não tem isso. É basicamente isso. É isso. E fazer isso cada vez mais e melhor.
E aí, depois disso eu começo a entender mais a fundo sobre treino. Aí eu entendi que é treinar e me alimentar, e com o passar do tempo eu vou modelando o meu treino, eu vou modelando minha alimentação, eu vejo que eu posso comer mais, que eu posso comer menos, eu começo a entender sobre proteína, sobre carboidratos, eu começo a estudar mais a fundo, e como eu já entendi bem a base, eu sei que é para eu brincar com esses dois, então eu vou brincando ao longo da minha vida com aquilo ali, tal, 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 tal. Aí daqui a pouco, quando eu vou ver, eu já cheguei na receita que o Joãozinho lá indica, eu já cheguei lá no treino que o fulaninho passa, super especial para otimizar tal coisa, porque eu entendi a base da ideia. E com o passar do tempo, conforme eu vou refletindo, em cima da base eu vou chegando nos caminhos, porque tudo deriva disso. Tá bom? Então, entender essa questão da base é importantíssimo para qualquer coisa, eu vejo. Eu sempre foquei em tudo que eu fiz na minha vida em entender a base de verdade. Pesado, assim, ó, pesado. Qual que é a base disso? Quais são os pontos mais importantes? O resto, para mim, é que nem muita gente fala que é perfumaria, é enfeite. Porque eu já tenho capacidade de pensar. Eu gosto muito de pensar, particularmente. Então, se eu entendo a base, eu vou mastigando aquela ideia da base, eu vou mastigando as nuances do livro, eu vou mastigando as nuances da luta, da música, de qualquer coisa, e eu vou chegando em outras coisas. Se eu tenho que levantar o cotovelo para bater aqui, é por causa disso, por causa daquilo, tal. Então, no outro movimento, provavelmente eu vou fazer assim, e aí já vai assim, e depois quando eu vou ver, alguém está me ensinando uma coisa que eu já cheguei por mim, entendeu? Então é isso. Importantíssimo pra caramba. Vamos para o próximo ponto, que não é esse dois aqui. Coragem. É um ponto imprescindível. A questão da coragem, principalmente para começar alguma atividade em que se propõe, por causa que muita gente não quer lidar com a frustração de ter soltado algum desafio pessoal. Ah, vamos propor ir para academia durante tanto tempo. Muita gente não firma esse compromisso porque justamente não quer quebrar a cara lá na frente de não ter conseguido, entendeu? E é preciso coragem, de certo modo. Eu encaro isso com muita facilidade porque eu sou, por natureza, vamos dizer assim, meio que assim, literalmente, de eu vou fazer tal coisa, eu quero fazer, verdade, ponto, vou fazer. E é isso, eu vou fazer. Não tem muita conversa nesse sentido. E eu vou e me jogo de cabeça até conseguir aquilo ali. Claro que ficar batendo cabeça na parede em relação a determinada coisa não é interessante. Por isso que vem o ponto do planejamento. Eu tenho que estipular metas para eu olhar para aquilo, para aquele meu objetivo, estou chegando mais perto, não estou tão perto, está dando bom, não está dando bom, porque também ficar batendo cabeça à toa em determinadas coisas não é tão interessante, né? Então é preciso manusear isso com cuidado. E a questão da coragem, ela anda lado a lado com tudo. De fazer, independente de ter medo ou não. Aí vai a questão do autoconhecimento, de saber o que cada um busca para si. O que faz bem para mim, o que faz bem para você. Enfim, entender e buscar isso. Buscar isso, de verdade. Se mexer, independente do cenário. Porque se acomodar diante das coisas, acredito eu que só leve à frustração. Mais vale uma vida de tentativas do que uma vida de eu deveria ter feito tal coisa. Acredito eu. Então é muito disso. Coragem para começar alguma coisa, para botar a cara, independente de qualquer coisa. Seja de fulaninho que vai zombar, que vai falar, que vai não sei o quê. Seja da falha própria de será que eu vou conseguir concretizar, que eu não vou. Eu acho que a questão é o tentar. É o se esforçar. O que cabe a mim fazer? Tal coisa? Beleza, vamos propor fazer tal coisa. Ponto. Independente do externo, independente dos outros, independente seja lá do que for. O meu eu estou fazendo. Ponto. É isso. Eu vou me propor, é isso que eu quero, vai me fazer bem, vai ao encontro das coisas que eu estou buscando para minha vida, vou fazer, ponto, valeu, bota a cara, tá bom? Grosseiramente é isso sem muito papo, é meio que rangendo os dentes mesmo e ação para isso. Não dá para perder tempo, tem que ter coragem, porque senão qualquer plano, qualquer meta sem coragem para agir continua sendo plano, meta, sonho. E para a gente concretizar as coisas a gente tem que agir. Não dá para ficar divagando muito no será que faço, será que não faço. Fiz um plano, estipulei. Vou agir de verdade para fazer aquilo? Vou. Então eu vou com vontade. Não é 50%, 30%, 70%, 80%. Não é 1000%. Vamos jogar de cabeça para aquilo. Vamos propor para aquilo. Para executar aquilo de fato que eu estou visando. Tá bom? E aí com isso depois eu vou entender as nuances, a base daquilo para crescer e me desenvolver ao máximo possível. Porque como eu disse no ponto anterior,
Quando eu entendo a base das coisas, eu tenho autonomia. E quando eu tenho autonomia, é de fato onde mora o domínio das atividades. É onde eu consigo é muito bom. É onde eu consigo alcançar os resultados que a maioria das pessoas não alcança. É onde eu consigo permanecer. Porque uma vez entendida a base, ela não só me dá autonomia para crescer, como também ficou incrustado aquele traço em mim. Quando eu entendo alguma coisa de verdade, principalmente a base daquelas coisas, aí de fato que praticamente eu me torno aquilo. Já faz parte de mim, já virou um hábito, eu já absorvi muita coisa com convicção, e só vai fortalecendo esses traços para qualquer atividade que eu venha me propor, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Foi a coragem, agora a motivação. Isso está muito junto ali com a questão dos planos, de eu ter clareza do por que eu estou fazendo tal coisa. Será que é bom? Será que não é bom? Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um norte. Eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu tenho que ter a motivação do motivo para a ação, que é tão importante quanto. Senão eu não ajo, né? E isso tem que estar muito claro, tanto pontos internos para mim, eu, Arthur, olhando para mim, você olhando para você, no que isso vai te agregar, no que isso vai ser bom, como que eu vou me sentir após ter conquistado isso, nesse caminho, no que isso vai influenciar em relação ao meu crescimento pessoal, meu desenvolvimento, a minha vida. Eu tenho isso bem claro, seja internamente, seja externamente. Quais oportunidades isso pode me proporcionar? Sei lá, uma atitude no mercado de trabalho, uma atitude em relação a um esporte, uma qualidade de vida, em relação à saúde, à estética, enfim, sei lá, aí vai de cada um. Ter esse motivo bem claro. Até porque quando eu começo a me questionar no caminho, eu tenho que ter claro o que eu estou buscando. O ponto-chave aí maior do que o plano em si. Só o plano, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não sustenta a minha ação. Eu tenho que ter bem claro por que eu estou fazendo isso. Muita gente fica, Arthur, como é que tu consegue levantar e de segunda a segunda tu faz algum tipo de atividade física? Eu levanto num domingo, pego, dou uma volta de bicicleta cedo, eu faço todo dia pranchinha isométrica dentro de casa e malho inquestionavelmente de segunda a sexta-feira. Às vezes no sábado, rapidinho, nem que seja, pulo uma corda, pego uns pezinhos, faço alguma coisa, entendeu? E muitos dos meus amigos ficam, cara, mas como tu consegue isso? Como tu consegue? Tal, como se fosse um mutante de outro planeta. E de certo modo eu vejo que é, porque as pessoas cada vez estão mais distantes e estão também mais frágeis, conforme buscam cada vez mais o conforto em tudo. Mas eu não vou entrar nesse ponto aí, mas tem muito disso. Eu convido você a refletir com você mesmo a respeito desse ponto aqui, porque senão eu vou mergulhar uma outra ramificação aqui desse papo, mas é grosseiramente isso. Então eu tenho que ter uma motivação muito clara para aquilo que eu estou fazendo. E como eu disse no início do vídeo, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Isso que eu acho que é um dos pontos chaves em relação à motivação, em relação à ação para as coisas. Eu não posso mentir para ninguém, principalmente para mim. Eu sei que a atividade física ela vai me fazer um bem danado, que eu posso não estar tão disposto a levantar e fazer aquela atividade, que eu posso não estar com tanta vontade, pô, cara, não tô querendo malhar hoje, pô, tô meio assim, tá vontade de deitar, ficar quietinho, mas eu sei que vitalidade é um investimento. Eu injeto e eu ganho mais. Então eu tenho que, como que seria a palavra? Agora me faltou a palavra, mas eu tenho que injetar vitalidade para colher vitalidade, justamente isso, como se fosse um investimento. Então, por mais que eu não queira tanto fazer aquela atividade, mas eu sei que 2 minutos depois que eu tiver começado, eu já vou estar me sentindo melhor. A endorfina já vai estar sendo liberada, meu corpo já vai estar se sentindo melhor no âmbito geral. E a minha satisfação depois da atividade física, do dever cumprido, de ver que eu arquei com um compromisso comigo, só ponto positivo, positivo. Depois eu vou vendo a minha estética que vai mudando conforme cada vez mais isso vai se ancorando nas outras atividades que eu vou me propondo, como
uma convicção de que eu sou capaz de fazer as coisas que eu me proponho. Enfim, só vou crescendo, só vou crescendo. E aí eu não vou deixar aí eu vou deixar uma penca de motivos positivos por causa de um algodãozinho, de uma gotinha ali do negativo. Tá, seja lá o negativo que for, né? Mas, enfim, eu tenho que pesar na balança, eu tenho que pensar e eu não posso mentir pra mim. Se eu falar não vou ficar deitadinho, vou ficar dormindo, não vou fazer atividade, eu sei que eu tô fechando os olhos para essa tal verdade, que são todos esses pontos que são positivos aí para que eu esteja fazendo atividade física de fato, entendeu? Então, eu tenho que fazer, simples assim, tenho que fazer. Se eu já conversei comigo, se eu vi que aquilo é realmente positivo, não tenho que mentir para mim. Isso em qualquer atividade, é não mentir para si. É um ponto que eu levo para mim é só extremo desde sempre. Não mentir para os outros e principalmente para mim mesmo. Porque eu só vou fazer alguma coisa que realmente vai me prejudicar se eu fechar os olhos para aquela situação. Porque de verdade, quando eu me encontro numa situação de que se eu devo ou não ajudar alguém, se eu devo ou não fazer uma atividade, se eu devo ou não estar estudando, se eu devo ou não estar malhando, seja lá o que for na minha vida, se eu me questiono aquilo, eu consigo, de certo modo, chegar com clareza a esses pontos. Sem falta clareza, eu também tenho que ser conivente com o fato de que eu não estou tendo muita clareza para aquilo, que eu preciso pensar mais para agir, que eu preciso não sei o que, tal. Mas, de certo modo, as coisas que eu entendo que eu tenho claridade, eu não posso fugir delas. Se eu já sei o ponto que vai me favorecer ou que vai me negativar em determinada situação, é só não me fechar para isso. Só não me fazer de surdo, cego para tais fatos que provavelmente a melhoria vai caminhar junto comigo diante desse processo. Em todos os sentidos. Pessoal, profissional, enfim, físico, mental, tudo aí. Tá bom? Então vai ter bem claro esse quesito da motivação e se escutar. E entender, não mentir durante a trajetória para si. Eu acho que isso é um ponto, isso é uma chave. E por último, chegando ao final deste vídeo, quase de meia hora aqui, o Zé Palestrinha, que meus amigos falam, disciplina. Disciplina. Vão ter dias que a motivação ela vai falhar e é nesses dias que você tem que buscar a nossa queridinha disciplina. Eu acredito que ela seja praticamente a base, se não a base de todos os outros. Porque não adianta nada eu ter o melhor plano, não adianta ter coragem para agir, não adianta nada se eu não tiver constância. E a constância, ela vem através do fazer o que precisa ser feito, independente do contexto. Ponto. Se eu não entendo isso, eu não consigo fazer nada, eu não consigo perdurar nas atividades. Porque eu tenho que ser verdadeiro comigo e eu tenho que fazer o meu trabalho. Ponto. Tem um preço a se pagar para ter um corpo X. Tem um preço a se pagar para dominar um instrumento. Tem um preço a se pagar para falar uma nova língua, para conseguir determinada quantia de dinheiro, para conseguir passar numa universidade, para conseguir seja lá o que for na vida. Eu tenho que entender isso, eu tenho que traçar um plano, eu tenho que ter coragem para agir em relação a esse plano, me comprometer com ele. Eu tenho que entender as bases das coisas e eu tenho que ter disciplina para continuar nesse processo. Para eu olhar o plano e saber que o plano é esse, eu não vou soltar o osso até chegar nesse ponto. E eu ter disciplina para que diariamente eu lembre do meu plano, independente da minha motivação, que eu carrego comigo, o meu propósito pelo qual eu faço aquilo, para que eu faça, para que eu não pare no meio do caminho. Eu estou aprendendo, eu quero virar editor de vídeo. Beleza. Se eu estou me propondo com isso, eu vou fechar minha boquinha, vou ranger o dente aqui, vou agarrar esse osso, não vou soltar até eu chegar no ponto, como comprometi. Eu vou fazer isso durante um ano, eu vou fazer isso durante tanto tempo, eu quero construir tal coisa, através disso, eu vou fazer. Ponto. E, claro, tendo clareza do que eu preciso fazer nesse processo, sem mentir para mim. E sem estar passando por cima de ninguém, não é preciso isso. É só focar, que é muito difícil, por sinal, focar em si, na sua própria evolução. De certo modo, não no quesito de empatia, de ajudar o outro, mas no próprio desenvolvimento pessoal, de fechar aqui minha visão para mim e para o meu espelho. Tuf, eu minha cara, eu quero ser melhor do que eu estou sendo. E é isso. O que eu tenho que me espelhar para evoluir é a mim mesmo. Olhar os meus pontos de melhoria e otimizar. E fazer. E ter constância nisso. E a disciplina, ela caminha lado a lado no sentido de que eu vou fazer independente de qualquer coisa. É justamente esse o ponto.
é o meu trabalho, é o que eu me comprometi e eu vou fazer isso. Ponto. No momento em que eu entendo isso e que eu entendo que todos esses pontos aqui são base de qualquer coisa, e agora deixa eu abrir aqui rapidinho, e eu entendo que para qualquer coisa que eu queira, olha só como é simples, relativamente simples. Qualquer coisa na vida, qualquer coisa que eu queira, se eu fizer um plano, se o que eu for estudar em relação àquilo, se o que eu for aprender para executar aquela atividade, se eu entender a base, as nuances, a essência daquele negócio, eu tiver coragem para fazer o que é necessário, para eu me jogar de cabeça e eu arcar com esse plano que eu me comprometi, eu tiver bem claro na minha cabeça o que está me motivando a fazer aquilo, aonde eu desejo chegar, o que me sustenta durante essa trajetória, e eu tiver disciplina para minhas nuances emotivas, que todos nós somos aí, né, uma montanha-russa de emoções, inegável, eu consigo qualquer coisa. Qualquer coisa. E é meio que isso. Acaba não tendo muito o que se complementar, porque eu acho que isso também já deixa uma certa mensagem subliminar, que é justamente isso. E a última ideia que eu trouxe junto com a disciplina. É eu entender essas nuances anteriores, eu me concentrar em executar e executar da melhor maneira possível e otimizar com o passar do tempo. Porque eu acredito piamente, eu não sei o que você daí chegando nesse final desse vídeo, não sei o que você está buscando para a sua vida, não sei quais são as coisas que você almeja, enfim, mas eu acredito piamente, como eu disse no início do vídeo, que qualquer pessoa com condições mentais e físicas claramente normais, vamos dizer assim, consegue o que bem entende para a vida. Se eu me comprometer com alguma coisa, se eu quiser alguma coisa, eu vou conseguir. Não é questão de comprometimento. Ao longo da minha vida eu já passei por diversas situações e que isso foi testado, foi à prova várias vezes e a cada dia também é testado e eu acredito que vai continuar sendo, entendeu? E é justamente isso também que eu carrego muito forte, que os nossos valores, as nossas virtudes, elas são testadas em meio ao caos. É uma verdade muito grande. Todo mundo é paciente, todo mundo é disciplinado. Quando a salinha está em silêncio, quando os alunos estão quietinhos na sala, todo mundo é calmo, é tranquilo. Todo mundo é super esperançoso, quando está dando tudo certo, quando as coisas estão caminhando para o lado positivo. Todo mundo acredita que tudo vai dar certo. Só que justamente quando o contrário, quando se tem testes em relação àquilo, quando o dinheiro está escasso, a gente vê quem é realmente generoso. Quando tem turbulências emocionais, a gente vê quem é que tem disciplina. Quando tem 65 cabeças berrando dentro de uma sala de aula, se jogando bolinha de papel, a gente vê que professor que é calmo, que é tranquilo, que é controlado, entende? Então é muito dessas situações dos nossos valores e virtudes serem testadas em meio ao caos de verdade. E eu acredito que tendo entendido essa trajetória, é isso que eu levo para minha vida e é isso que eu acredito que qualquer pessoa se comprometendo e entendendo as nuances desse vídeo, que nem de qualquer coisa, entendendo a base disso, que é eu ter clareza do processo, do caminho, eu ter coragem para agir e agir independente do que for. É o meu compromisso, eu me comprometi comigo, eu vou fazer. Ponto. Depois, quando eu chegar nesse prazo, aí eu questiono qualquer coisa. Claro, vão ter variações emocionais, vão ter vales durante esse caminho, lá embaixo, né, um buraquinho e tal. Vai, beleza. Nada é fácil. Só que eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que olhar para o que eu estou buscando e tenho que agir em relação a isso. Seja para qualquer coisa da minha vida. E isso eu carrego para tudo e é a mensagem principal que eu quero deixar nesse vídeo. Tá bom? Você consegue simplesmente o que você quiser. É se comprometer, ter a cabeça centrada e trabalhar em relação a isso. Valeu? E eu convido a você a se inscrever aqui embaixo, comentar, seja lá do que for, o que for, para que eu traga cada vez mais melhores vídeos para esse canal. Convido que você também se inscreva, curte aqui, manda pro papagaio, pro amigo, pro primo, pro pai, pro periquito, seja lá para quem for, beleza? E esteja por aí que cada vez eu estarei melhor, evoluindo e também comigo esses vídeos que eu gravo por aqui.
Valeu, com o intuito de te ajudar em determinados pontos em relação ao desenvolvimento pessoal, pelo que eu vejo que caminha junto à minha personalidade com muito cuidado, porque de certo modo é complicado tangibilizar esses pontos, porque quando eu trato de desenvolvimento pessoal, eu trato de pessoas, e quando eu trato de pessoas, eu estou tratando com vida, e quando eu trato de vida, eu lido com diversas nuances, diversas esferas que rodeiam e, vamos dizer assim, que rodeiam e são responsáveis e atuam na nossa rotina, na nossa vida em si. Então eu sei que é um assunto bem delicado, eu trato isso com bastante cuidado e eu deixo, de certo modo, algumas sementinhas aqui que eu gostaria de plantar nas pessoas e é uma mensagem boa que eu gostaria de estar deixando em relação a esse sentido, tá bom? E também trago assuntos de livros, enfim, marketing digital, que é o principal aqui desse canal, marketing digital e copywriting. Beleza? Fica por aí, tá bom? Que em breve eu trago mais melhores conteúdos por aqui. Valeu, tchau, tchau.